Escravidão, de Joaquim Nabuco. Narrado e produzido por Valdivo Begali. Audiobooks Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se você gosta dos nossos audiolivros, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Você também pode apoiar o nosso trabalho através de doações via Pix. A chave está na descrição. Para uma imersão superior, utilize fones de ouvido. Aproveite, o audiolivro já vai começar. Primeira parte: o crime. Quarto: a escravidão degrada a alma do escravo e do senhor. A escravidão é como um desses venenos que se infiltram pelo perfume. Ela se infiltra pelo egoísmo. Depois de se haver introduzido na sociedade e de ter alimentado uma raça à custa da outra, ela corrompe a ambas. Duas palavras únicas temos a dizer a respeito: que vícios não deve ter uma alma que obedece, que está sempre curva e humilhada, que rasteja diante de um homem, que às vezes é a encarnação de todos os crimes. Que vícios, por outro lado, não deve ter aquela que está habituada a mandar e a não ser mandada, a castigar a homens como a animais, a contemplar a máxima degradação da nossa natureza, a satisfazer brutalmente a todos os seus caprichos. Nada há mais parecido com a alma de um senhor do que a de um escravo. Quereis ver o paralelo? Considerando sempre perante o ideal de justiça, o que é mais degradante, a baixeza deste ou a altivez daquele? O que fica deprimido num, cresce no outro. São duas molas, uma desce quando a outra sobe. A um vício corresponde outro, os extremos tocam-se. O que afronta mais a justiça, o obedecer um ou o mandar o outro? O que é mais degradante, o servilismo ou o despotismo, a covardia do medo ou a covardia da força, açoitar ou ser açoitado? O que é mais criminoso, anuir a que suas filhas formem o serralho do Senhor ou deflorar pobres mulheres que não têm guarda nem proteção? O que revolta mais, entrar para a família como uma fera desapiedada e sensual, ou não consentir que a família seja outra coisa? O que é mais cínico, viver na promiscuidade ou organizar a promiscuidade no interesse da reprodução?
a escravidão e a filosofia. Eis o paralelo apenas esboçado, mas vivo. Vejamos o que a escravidão faz do homem propriamente como ser pensante. É triste vê-la penetrar no íntimo lar do espírito, morada do Deus absconditus, para encadeá-lo, limitá-lo. Amarrar-se como chumbo às suas asas. Ela viola direitos muito santos, por isso que são eternos, direitos mais valiosos por isso que não dependem das condições da matéria, os direitos do espírito. Posto no mundo, misto de uma parte como ele perecível e de um sopro divino, parte da divindade, o homem não vive só na terra. Se a sensação é a alma vivendo no meio externo, o pensamento é a alma vivendo no absoluto. O espírito, limitado, parece divinizar-se pensando nessas ideias sublimes que Deus, que é sua personificação, depôs em germe indistinto em todos os homens. Parece que na confusão dos espíritos com esses domínios da intuição, nasce para a alma um sentimento de independência e de orgulho que fala considerar como sua pátria o infinito, sua vida a eternidade, sua libertação a morte. Somente são verdadeiramente livres aqueles espíritos que se libertam pelo êxtase da contingência das imagens e que, enquanto animalmente vive o corpo que os contém, na terra e sensivelmente, vivem faculdades suas postas em relação com o mundo do não-eu, por uma atribuição diviníssima de sua concepção, abrange com os olhos da intuição os domínios em que as grandes ideias absolutas encontram-se no absoluto em Deus. Esta beleza da vida especulativa, que Hegel julga mais digna que a vida ativa, que no meio do mundo aspira à pátria das ideias e que por uma força de abstração superior desconta da vida eterna tudo o que é a vida transitória, é que dá dignidade ao espírito e faz com que o homem, rei da criação pela inteligência, seja a obra-prima de Deus pelo pensamento. Nem precisaremos de remontar à filosofia nova da Alemanha para mostrar em 4 traços o valor puríssimo de uma existência na verdade, na beleza, na liberdade absoluta. Bastava recorrer à única filosofia que se ensina no Brasil, sem dignidade alguma metafísica, serva humilíssima da teologia. Nesta mesma, ainda que os mistérios mais altos do pensamento passem confundidos na faculdade primordial da inteligência, não se nega valor à vida do espírito, mesmo porque nos conventos ela degenera em misticismo e sua moral em ascetismo. A missão de toda a filosofia verdadeiramente nobre é erguer o espírito. Primeiro, porque o reconhece superior ao mundo animado ou animado sem arbítrio livre. Segundo, porque vê suas relações com Deus. Terceiro, porque apreende, bem ou mal, o segredo de sua atividade intelectual. A filosofia que assim conhece o espírito proclama-o livre. Diante dela, os homens são iguais pela substância de sua alma, e diante dela, todos os homens são livres, por essa igualdade que exclui o privilégio, pelo reconhecimento de um único ente infinito e pelo princípio
de moralidade. Se virmos que da moralidade decorrem todas as nossas crenças inabaláveis, que a existência de Deus, quando se não a conceba, se a deduz pelo mérito e o demérito, como a imortalidade da alma, devemos deixar uma larga parte para o domínio da moralidade, tanto no coração como no estado. A história, espelho vivo do progresso humano, que parece a sanção da lei hegeliana, falsa para nós, de que o que é posterior na ordem da sucessão é superior na ordem da essência, aconselha-nos que obedeçamos à lei da moralidade, abre aspas, que há de triunfar no futuro da mesma sorte que triunfou no passado, porque não é já só uma lei que domina as contingências, é a lei do absoluto. Fecha aspas. E não é degradar o espírito, não é violar a lei moral, manter o espírito nas trevas, sujeitar os homens à sanção da pena brutal instituída em favor do privilégio? A dignidade humana aconselha que as leis não sofram exceções, e parece que o Estado regido pelos princípios que decorrem da dignidade humana é aquele em que as leis são feitas à maneira como cópia das leis superiores, cuja invariabilidade terão quando tiverem sua justiça. As leis que tendem a dominar num tempo, filhas dos preconceitos, das reações dos privilégios, dos ódios e do arbítrio, são iníquas. As únicas leis dignas são as que se fundam sobre o sentimento da moralidade, que também é um princípio. A escravidão, pois, condenando ao obscurantismo o espírito, rouba-lhe a vida, mata-o. Não é já só o assassinato do corpo pelo trabalho e pelos castigos. Não é só o assassinato da alma pela superstição e pela perversidade. É também o assassinato do espírito porque impede-lhe a vida do outro mundo, a vida no absoluto, a vida do pensamento.
O Espírito recebeu uma missão na terra e, para preenchê-la, recebeu a atividade. A atividade, que era a garantia da missão do Espírito, foi oprimida, obrigada a reduzir-se aos atos interiores e, pela força do silêncio da solidão, da noite que se faz nas almas, ela extinguiu-se de todo. A primeira força que ela comunicava ao Espírito era a consciência de sua liberdade. Eu quero, eu escolho, logo eu sou livre. A escolha da vontade era seguida do ato. A liberdade reconhecia-se na sua obra. Com os escravos deu-se o oposto. Nos menores atos, a atividade ficou reprimida, não podendo o ato exterior conformar-se com a escolha. Querer para eles não é poder. Assim, habituaram-se a não se considerarem livres na vontade porque não o eram na ação. A atividade resumida a determinações sem realização possível, abafada pelo temor, pelo despotismo, suicidou-se ou antes morreu à míngua. Um dia as contas deste crime serão pagas, e não serão somente as dos escravos, serão também as dos senhores. Se o escravo é uma exceção na humanidade, o Senhor é outra. Porque ambos matam o espírito um no outro, a religião e a filosofia caíram no país, onde somente são conhecidas por suas antípodas da meia-idade, a superstição e a teologia. O espírito fica sem dignidade e por isso o coração sem virtude. Eis porque o senhor e escravo formam duas quantidades negativas perante a justiça. Assim, deixamos provado que, metafisicamente, por isso que ela impede a vida do espírito, a escravidão é um crime. Os homens são iguais perante a psicologia, e a escravidão ofende tanto a ciência dos princípios por violar a liberdade, como por degradar o espírito. O espírito é o que há de mais puro, de mais nobre, de mais elevado sobre a terra. Tudo que o cerca é-lhe inferior, porque pela percepção ele conhece a tudo. Quando nada o conhece, pela consciência ele se conhece a si, pela ideia o mundo do absoluto existe nele em germe, e pelo pensamento dessa ideia absoluta ele tende ao absoluto. O espírito é o que Deus fez de mais digno, porque ora pela arte ele reveste a ideia das formas sensíveis, ora pela religião interna-se no seio do eterno por uma comunicação íntima do finito com o infinito. O espírito é o eu afirmando-se e afirmando o tudo, o eu na eternidade, no infinito, na liberdade, no bem, na beleza, ideais. Ele é o reflexo, a imagem de Deus. Assim, os senhores não têm no escravo somente um corpo como o seu, que condenam à morte, têm uma alma como Deus, que condenam ao opróbrio.
escravidão, de Joaquim Nabuco.